Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos sistemas mais importantes e, olha, mais complexos do Brasil. O jeito como o nosso dinheiro, o dinheiro público, é gasto. É um universo à parte, sabe? Cheio de regras, disputas e cifras bilionárias que mexem com a vida de todo mundo. Já parou para pensar como é que o governo compra as coisas? Tipo, desde o cafezinho do escritório até uma rodovia inteira, ou a merenda das escolas. Pois é, para tudo isso existe um processo oficial. E no coração desse processo está uma palavrinha que a gente ouve o tempo todo no noticiário. Essa palavra é licitação. Na teoria, ela é um mecanismo desenhado para ser o jeito mais justo e eficiente de usar o dinheiro de quem paga imposto. A ideia é que o governo não pode simplesmente sair escolhendo quem ele quer contratar. Não, ele precisa seguir um roteiro bem rígido para garantir que cada centavo seja bem aproveitado. E esse roteiro se baseia em 3 pilares. O primeiro é a competição, para forçar as empresas a darem o seu melhor tanto em serviço quanto em preço. O segundo é a transparência, ou seja, qualquer pessoa tem que poder olhar e fiscalizar o processo. E o terceiro é o chamado melhor valor. E atenção aqui, isso não quer dizer só o preço mais baixo, não. É a proposta que, no fim das contas, traz mais vantagens para a sociedade. Um ideal bem poderoso, concorda? Para a gente entender como esse sistema rola na prática, vamos dar uma olhada no ideal e depois cair na realidade. Vamos ver casos de fraude, situações em que as próprias regras dão um problema e até o debate sobre usar a licitação para outros fins sociais. E no final, a gente amarra tudo para ver quanto isso realmente custa. Então, vamos lá. No mundo ideal, a licitação seria tipo o carrinho de compras do governo. Um processo todo certinho e organizado para comprar tudo que a gente precisa, com a certeza de que cada real foi bem gasto. Só que o ponto central é esse. A realidade quase nunca é tão simples. E esse sistema, que deveria proteger o dinheiro público, muitas vezes vira o próprio campo de batalha. Vamos ver como. Vamos começar com um caso de manipulação criminosa, para sentir o drama. Uma investigação lá em Rio do Pires, na Bahia, mostrou como o sistema pode ser corrompido de propósito de dentro para fora. O foco dos investigadores foram os contratos de transporte escolar. E o que o Ministério Público Federal achou não foi uma falha qualquer, não. Foi uma operação criminosa, muito bem planejada, para desviar dinheiro da educação. O mais impressionante aqui é o método que eles usaram. Olha só, 3 empresas que na verdade eram ligadas umas às outras fingiram que estavam competindo. A que ganhou, pasmem, não tinha um único ônibus. O que ela fez? Simplesmente pegou o contrato e subcontratou motoristas da região para fazer o serviço de verdade. Ela virou só uma intermediária de fachada, ficando com uma bela fatia do dinheiro público no caminho. E essa citação da Procuradoria é simplesmente demolidora. Ela mostra que não foi um erro, um acaso. O esquema foi montado com uma única intenção: burlar as regras e encher o bolso de um grupinho, usando uma cooperativa como disfarce. Mas nem sempre a falha é um crime assim tão planejado. Às vezes, a própria complexidade das regras acaba criando impasses, suspensões e disputas que chegam a bilhões de reais. É o que a gente vai ver agora. Olha esse número. 1 bilhão e 300 milhões de reais. Esse era o valor de um único contrato que foi suspenso no Rio de Janeiro. O objetivo era fornecer comida para os presídios do estado, mas o Tribunal de Contas chegou e mandou parar tudo. E o motivo aqui não foi um esquema de fraude como o da Bahia, não. Foram falhas bem graves no processo. O TCE apontou um monte de problema, falta de clareza nos preços, datas inconsistentes e, o mais grave, o fato de que uma licitação anterior para a mesma coisa já tinha sido anulada porque vazaram informações. Quer dizer, a própria aplicação das regras entrou em colapso. E esses valores podem ficar ainda maiores. Lá em Mato Grosso, por exemplo, contratos para obras na rodovia BR-163, que somam quase 4 bilhões de reais, estão no meio de uma briga jurídica bem complicada. Nesse caso, a briga é toda sobre interpretação de lei. De um lado, parlamentares dizem que, como a concessionária é controlada pelo Estado, ela deveria seguir a lei das estatais e licitar tudo, o que, segundo eles, não aconteceu. Do outro lado, a empresa se defende. Diz que tinha um acordo com o TCE para um período de transição para não deixar obras urgentes paradas e que a obrigação total só começaria a valer mais para frente. É uma verdadeira batalha sobre quando e como a regra se aplica. E isso tudo leva a gente para um debate ainda mais profundo. Será que a licitação serve só para achar o menor preço? Ou ela pode ser usada como uma ferramenta para alcançar outras coisas, como o desenvolvimento social ou econômico? Vamos pegar o caso de Santa Catarina.
A agricultura familiar representa a grande maioria das propriedades rurais por lá, como dá para ver no gráfico. É a base da economia local em muitas cidades. Pensando nisso, aprovaram uma lei para garantir que 30% da comida comprada pelo governo do estado viesse desses pequenos produtores. Isso ia garantir um mercado de mais de 125 milhões de reais para eles. Só que o governador vetou justamente a parte que tornava isso obrigatório, dizendo que feria a autonomia do poder executivo. A discussão aqui é: o estado deve usar seu poder de compra para fortalecer um setor específico da economia? Um debate bem parecido está rolando em nível federal, só que com outro setor. Existe um projeto de lei que quer reservar 30% dos contratos de transporte de carga do governo só para caminhoneiros autônomos. Quem defende a proposta diz que o objetivo é quebrar a concentração dos contratos nas mãos de grandes empresas e dar uma chance direta para centenas de milhares de profissionais que, no fim das contas, são a espinha dorsal da logística do país. De novo, a pergunta é: o processo de licitação deve ser usado para equilibrar o mercado? E aí, depois de ver tudo isso, que a gente pode concluir? Esses casos que a gente viu, desde a fraude na cara dura até as disputas de interpretação da lei e os debates políticos, mostram a enorme complexidade por trás de cada compra pública. Fica muito claro que licitação não é só um processo burocrático, é um sistema vivo, onde interesses diferentes batem de frente. É onde a busca pelo menor preço pode entrar em conflito com objetivos sociais, onde a transparência briga o tempo todo contra as tentativas de manipulação, e onde bilhões de reais, que podiam estar em escolas, hospitais e estradas, ficam em jogo. O que nos leva à pergunta final. Se a licitação é um mecanismo que a gente criou para proteger o nosso dinheiro, a grande questão que fica no ar é: quem é que protege a própria licitação? A resposta, ela passa pela fiscalização, pela nossa participação e por uma vigilância constante de todo mundo. Obrigado por acompanhar esta análise.